Olá, tudo bem? Eu sou Maria, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando uma blusa branca e estou com um fundo desfocado. E eu vou apresentar aqui o meu relato de pesquisa, desafios no acesso e permanência de mães em programas de pós-graduação em educação da UFRJ. Eu sou mestranda em Educação em Ciência e Saúde pela UFRJ. Minha orientadora é a Cristina Vermelho. E aqui é o relato da minha pesquisa de mestrado. E eu queria falar um pouco sobre a minha aproximação ao tema, porque quando eu entrei na pós-graduação eu não falava sobre maternidade, não era uma temática. Eu tive meu primeiro filho na graduação, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ, e quando eu entrei no mestrado, né, eu fiz o processo seletivo, meu filho já estava com 4 anos, então eu achei que as coisas seriam um pouco mais fáceis. Até que eu descobri, 2 dias depois de passar no processo seletivo, que eu estava grávida da minha segunda filha. E aí eu não só teria um filho, como eu teria dois. Então, com o passar do primeiro ano, eu fui enfrentando vários desafios de permanência. Para começar, pela falta de informação, né, institucional, as pessoas não sabiam me dar informação, não sabiam me dizer quais eram os meus direitos ali dentro. E isso me gerou um grande estresse, né, emocional, porque eu tinha medo de perder aquele mestrado, de não conseguir conciliar. É, Até que eu conheci o Parenting Science, a partir de colegas, e não só me ajudou na minha vida pessoal, né, como mãe, entender os direitos e acompanhar todos os avanços, os processos, mas também na minha vida como pesquisadora, porque eu conheci um novo nicho de estudo, né? E a partir do segundo ano de mestrado, quando eu voltei da minha licença, eu resolvi mudar o meu tema de pesquisa e começar a falar sobre maternidade, né? Então, assim, tem muita coisa para falar, mas eu vou focar nesses avanços que a gente teve. Nos últimos 10 anos, eu acho que a gente começou a falar mais, né? A maternidade, ela ganhou essa visibilidade, mas principalmente pós-pandemia, né? No contexto pós-pandemia. Então, a gente tem como inserção da licença maternidade no vínculo lático, prorrogação do prazo, né? Pagamento integral da bolsa. E a gente entende que assim, esses avanços são sim fundamentais, né, para a gente, que continuem tendo, mas é um sistema, o sistema acadêmico, ele foi um sistema que foi feito por homens e para homens, então a gente ainda tem uma mentalidade ali por trás que vão construir barreiras, né, significativas no acesso e na permanência de mães. Então, a partir disso, a gente começou a se questionar, né? Apesar dessas leis, apesar da gente estar avançando, qual é a experiência dessas mulheres nesses ambientes? Então, com isso, a gente tem o objetivo da nossa pesquisa de analisar os desafios de acesso e permanência na trajetória acadêmica encontrados por mães estudantes nos cursos de pós-graduação em educação. A gente escolheu 2 programas, né? E com isso a gente conseguiu 3 entrevistas de 2 mestrandas e uma doutoranda. A coleta de dados foi realizada em janeiro de 2025. As entrevistas foram online, por preferência das mães, no Google Meet. Elas foram gravadas e transcritas, e depois dadas no Google Docs. E a gente pediu um auxílio do Gemini na divisão das categorias empíricas, mas foi só ali inicial, né, para dividir, para pegar aquelas entrevistas e dividir. Mas depois foi tudo a gente checou todos os dados e o resto foi tudo manual. E elas foram analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardan. Aqui eu botei o roteiro da entrevista, né? A entrevista é bem flexível, então cada entrevista foi seguir um rumo diferente, né? Mas ali a gente queria falar sobre as políticas de permanência, políticas de acesso, flexibilidade, produtividade e também o que as mães acham que poderia mudar. E como resultado preliminar, a gente teve 4 categorias empíricas: acesso à pós-graduação, permanência, produtividade e sugestões para uma construção de uma academia mais inclusiva. Vamos às categorias, então.
Sobre o acesso à pós-graduação, 2 mães já eram mães, né? E uma delas estava grávida. Então, essa que estava grávida, ela foi recomendada a esconder a gravidez no processo seletivo, com medo de ser barrada ali mesmo, né? As que já eram mães, elas não se sentiram confortáveis em ficar falando sobre a maternidade. Apesar de que os 2 programas pesquisados, eles adotam aquele sistema de correção de nota em casos de maternidade ou adoção. Então, tem 1,2 de correção de nota. Mesmo assim, não foi um assunto abordado nas entrevistas e elas não se sentiram confortáveis em falar, principalmente porque elas já estavam sofrendo um certo questionamento por trabalhar. Então, imagina se eles soubessem que, além de trabalhar, elas ainda eram mães, né? Sobre a permanência na pós-graduação, todas dependem de rede de apoio familiar e social, por não ter uma estrutura realmente garantida ali para elas, né, para os filhos. Uma tripla jornada de trabalho, dupla ou tripla, para sustentar a família. Dificuldade no acesso à bolsa e falta de flexibilidade nos editais de cada programa. Então, 2 mães, apesar de estarem numa condição de hipossuficiência financeira, elas não conseguiram a bolsa no primeiro momento por trabalharem. Então, pessoas que não tinham hipossuficiência, só por não trabalharem, garantiram essa bolsa primeiro. Então, a gente também pode questionar isso, né? É um assunto que a gente pode falar. Então, isso mostra a invisibilidade das mães que precisam conciliar o trabalho remunerado com o estudo e o cuidado. Sobre a produtividade acadêmica, muitas mães encontraram ali uma brecha no tempo para escrever e produzir, madrugada, bota os filhos para dormir, dorme um pouco, acorda, né? Então, assim, é uma lógica realmente muito desgastante. Uma das mães falou que a produtividade dela não foi afetada, mas ela entende o quanto que isso afetou no alto custo físico e emocional, né? Então, a gente pode levantar também uma discussão sobre saúde mental. Todas consideram desleal competir em processos seletivos com homens ou mulheres que não são mães, principalmente por conta dessa questão da produtividade. E a gente reconhece que, para pesquisador, né, a diminuição da produção ela vai afetar diretamente no crescimento profissional dessas mulheres. E como sugestões para uma academia mais inclusiva, elas falaram sobre prazos, né, que poderiam ser mais estendidos, professores terem um olhar mais carinhoso para as mães, uma necessidade de uma estrutura física melhor nas universidades e nos eventos acadêmicos, pensando nas crianças, né? Então, nas universidades, a gente não tem fraldário. Uma das mães relatou que precisava tirar leite e descartar sentado no vaso sanitário, né, dos banheiros, porque não tem nenhum lugar pensado para isso. Um auxílio financeiro especial para mães também foi uma sugestão unânime. Essa questão financeira realmente é um dos maiores desafios de permanência. E auxílios para as crianças que precisam acompanhar suas mães em eventos, pensando que, para nós, né, na área de pesquisa, a gente precisa fazer esse networking, né? A gente precisa se mostrar, a gente precisa apresentar. E como que fazem as mães, né? Uma dessas mães que a gente pesquisou, ela era mãe solo, então ela não tem quem deixar. E ela também não tem como bancar uma passagem para o filho, né? Então, pensar nisso. Bom, como conclusão preliminar, a pesquisa ela demonstra que o acesso à pós-graduação na UFRJ, embora tenha avançado com políticas afirmativas de pontuação, ainda esbarra em barreiras subjetivas e estruturais. E os desafios na permanência estão diretamente ligados à desvalorização do trabalho de cuidado e à falta de políticas institucionais. Então, é urgente que a maternidade seja reconhecida como parte legítima da vida acadêmica e não como um obstáculo. Obrigada. Desculpa correr, né? A gente tem pouco tempo. A questão das referências. E eu espero que vocês tenham gostado.